Gente, vamos lá. O nosso encontro de hoje é um encontro especial, né? Um encontro onde nós vamos falar sobre. Vamos bater um papo informal aqui, um papo super tranquilo sobre a trajetória da Suziane aqui com a gente dentro do programa. A Suziane, ela alcançou, né, um faturamento expressivo num espaço de tempo bem curto, né, Suzy? Foram mais de 100 mil de faturamento nos primeiros 3 meses, sendo que no primeiro mês ela já fez um pico de venda de 51 mil, né? Vamos falar um pouco sobre isso aqui, vamos falar como que foi, né, essa trajetória até agora, quais foram os desafios que ela enfrentou, as dificuldades, as estratégias, né, e como principalmente a mentoria ajudou, né, os funis de venda e tudo que a gente trabalha aqui ajudou ela ao longo desse processo. Suzy, acho que a gente pode começar aqui, se você já quiser começar se apresentando, falando um pouco o que você faz hoje. Fica à Ok, vontade aí. tá bom. Em primeiro lugar, boa tarde, agradecer, né, o Ale pela oportunidade e por tudo que ele impulsionou aí na minha vida, né, nesse meu momento. E agradecer também o convite de estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho do nosso processo aqui. Bom, eu atuo na área de formação continuada de psicólogos e psicanalistas. Então, o que acontece é que o pessoal, né, que já tem uma formação em psicanálise, que já tem uma formação de psicólogo, me procura para dar continuidade aos estudos, às supervisões, né? E até o momento em que eu procurei o ALE, eu estava nesse ponto, com grupos de estudos e grupos de supervisão. Então, eu atendo ainda na clínica também, né? Ainda não consegui deixar a clínica, não sei se vou conseguir, né, Ale? Que é esse atendimento mais individual das pessoas, né? Eu atuo também como psicóloga e como psicanalista, eu tenho as duas formações. É, então, ainda é importante para mim estar nessa parte de atendimentos clínicos. Mas, a depender aí da escala, dos processos, talvez em algum momento eu vou precisar reduzir ainda mais. Hoje, essa minha parte ela é mais reduzida, né? Eu tenho poucas pessoas por causa dos meus horários. E o investimento maior do meu tempo é realmente nos grupos, nas supervisões e agora nas mentorias. Mas eu vou deixar o Ale me conduzir aqui, senão eu atropelo, passo o carro na frente dos bois, né, Ale? Não, não, fica tranquila, fica tranquila. Ô, Suzy, você trabalha com a área de psicologia e psicanálise tem quanto tempo? Eu tenho, perdi as contas, né? 24 anos de formação, né? Então, nesse período todo, eu sempre atuei nessa área de psicanálise e psicologia, em Legal. várias áreas, né? E também na clínica. Aham. E antes até de a E gente se também é conhecer, importante, Ale, é até importante também dizer que faz parte da minha trajetória, tanto é por isso que eu atuo na área de formação, a vida acadêmica, né? Eu fiquei bastante tempo também como professora universitária, tanto é que em 2023, por causa do aumento ali das minhas atividades, nessas atividades que eu descrevi para vocês, eu precisei abrir mão da vida acadêmica. legal, legal, importante, né? Porque isso faz parte de toda a experiência que você trouxe para dentro da sua mentoria. É, Você, antes de a gente se conhecer e de você vir aqui para o programa, eu lembro que você já estava no digital, né? Você já tinha um posicionamento ali, você já vendia alguns grupos de orientação. Fala um pouco mais dessa fase, essa parte do digital, antes de você entrar aqui na mentoria. Como é que era? O que que você fazia? Como é que funcionava essa orientação? Ok. Quando eu cheguei aqui na mentoria, né? Desde 2020 eu já atuava no digital. Acho que isso, com muita gente ali, a questão da pandemia, né? Muitas pessoas passaram para essa parte mais digital nessa época. E assim foi comigo. Eu tinha acabado de lançar um grupo de estudos presencial em 2019, com 15 dias chegou a pandemia, né? E aí eu comecei a oferecer no digital, né? Nem sabia que existia Meet, não sabia que existia Zoom. E aí a gente foi aprendendo tudo isso. Então, aí eu comecei com um grupo de estudos, depois de 2 anos, e conciliando com a clínica e com a faculdade, né, ministrando aulas em faculdade. Aí depois o pessoal começou a me pedir grupos de supervisão. Então, eu poderia dizer para vocês que esses eram os meus tickets médios, né?
que giram em torno ali de 700 a R$ 1.000, né, por aí. Mas sempre nessa perspectiva de pagamentos mensais, né? Então, as pessoas chegavam para mim, e eu sempre tive uma estratégia, não sei se isso vai ajudar vocês ou não, mas ao invés de eu divulgar os meus cursos assim, e aí o Vale me ajudou a mudar um pouco a mentalidade, mas isso me ajudou a chegar até aqui. Ao invés de oferecer assim, curso de R$ 1.000, eu oferecia 12, nas minhas divulgações, 12 parcelas de R$ 90, 12 parcelas de R$ 80. Por mais que depois eu precisei mudar essa mentalidade, porque uma das questões que o Ale me ajudou foi isso, não sei se ele vai se lembrar, que ele atende muita gente, mas eu me lembro muito bem de que quando eu procurei o Ale, eu estava na intenção de que ele me ajudasse a vender mais os meus produtos aí de ticket baixo e ticket médio, né? Então, eu não tinha mentalidade de oferecer minha mentoria. Eu ainda não me sentia segura para oferecer a mentoria. Então, quando eu vi a divulgação do Ale, era na intenção dele me ajudar com um funil, que me ajudasse a escalar as minhas vendas de grupos de supervisão e de grupos de estudos, né? E aí, quando nós fomos para a nossa primeira sessão estratégica, né, depois que eu entrei na mentoria, e discorrendo toda a minha estrutura para o Ale, ele foi me conduzindo a pensar que o ticket, né, o ticket mais elevado é que realmente mudaria o meu jogo. Então, assim, eu devo ao Alê a minha mudança de mentalidade, a virada de chave, de sair de um ticket baixo para um ticket, para ter coragem de oferecer uma mentoria de 5.000. Eu vou dizer para Legal. vocês que quando eu coloquei no Instagram para divulgar, eu protelei. Foi difícil, eu fiquei protelando de um dia para o outro, eu coloquei uma data, não conseguia clicar no botão de postar, ficava ali, e aí depois passou o próximo dia, eu falei assim, agora não tem jeito, eu vou ter que publicar. E sempre com aquele receio, Maravilha. acho que é importante dizer, você quer trazer alguma questão antes, Ale? Não, e esse ponto é um ponto chave, né? Um ponto crucial ali. Mas antes disso, então, só para a gente entender, você está dizendo que você já tinha grupos de orientação com pessoas que já te pagavam ali um ticket baixo, né? Um ticket, baixo para Médio. médio, né? Um ticket de 700, Isso. 800, R$ 1.000. Quantas pessoas você lembra, que você tinha dentro desses grupos de orientação que te pagaram esses valores menores? Eu já tinha mais ou menos ali, você fala no momento ou que já tinham passado pelos meus grupos? Que já tinham passado pelos teus grupos. Eu sei que eram bastante. Mais ou menos uns de 500 a 600 alunos já tinham passado pelos meus produtos, esses produtos que eu mencionei para vocês, né, de Aham, 700 a 1.000. sim. E ativos, naquele momento ali, Naquele momento, de- uns 150. ativos, né? Isso, Legal, ativos. Nos legal. grupos, porque eu tenho vários, eu tenho 3 de supervisão, tenho 3 de grupos de estudos, então mais ou Uhum, menos 150 alunos ativos. legal. E aí a gente começou a conversar, sessão estratégica, né? Você veio com a intenção de vender, escalar esse produto de ticket baixo, a gente conversou, você conseguiu entender ali, é, depois de a gente te apresentar, né, o método High Mentor, as 4 etapas e os benefícios de você vender um ticket alto, principalmente nessa etapa, né? Do teu negócio, onde você estava buscando um posicionamento de mais autoridade no teu mercado. Como é que foi? Foi você falou um pouco dessa insegurança de cobrar o valor alto. De onde que vinha essa insegurança? O porquê que isso te deixou com um pouco de receio na hora de impulsionar ali, na hora de começar a falar no teu Instagram? Qual que era o Uhum, sentimento de você cobrar esse ticket alto nesse momento? Fala um pouco mais aí. tá. Eu acho que são duas coisas, uma que é própria do meu nicho, vamos dizer assim, e uma que é mais geral. Eu acho que todos nós, pelo que eu escuto das pessoas, a cada passo que a gente vai dar, um passo maior ou algo novo que a gente vai trilhar ali, sempre gera aquela insegurança. Será que as pessoas vão querer? Será que eles vão comprar? Será que alguém vai pagar 5.000 na minha mentoria? Né? Esse é algo mais generalizado. Assim. Específico do meu nicho é a galera principalmente da psicanálise, da psicologia nem tanto, mas a galera da psicanálise, uma espécie de
mentoria é como se fosse algo muito novo para eles. Então, eles estão muito acostumados com grupo de estudos e estão muito acostumados com grupo de supervisão. Mas mentoria é algo que, para a grande maioria, soa um pouco estranho. Eu acho que à medida que agora vão aumentando as pessoas que trabalham com mentoria nesse nicho, eles vão se acostumando. Mas eu tive que enfrentar essa barreira. Inclusive, não são tantos psicanalistas que oferecem mentoria. Existem, mas não são tantos, não é tão comum, né? Na psicologia é mais, na psicanálise não. Então, essa era uma barreira também que eu precisei enfrentar e foi muito importante ter enfrentado, porque quando eu lancei, olha só que legal isso. Justamente o medo que a gente tem é o que pode ser o que impulsiona mais ainda. Por quê? Justamente por não terem tantos mentores na área da psicanálise, eu escutei essa semana uma das pessoas que eu estava fazendo sessão estratégica para vender a mentoria falou assim: eu cheguei até você, achei muito interessante, porque eu já havia procurado mentorias, mas não tinha achado psicanalista mentor, né? E quando eu te achei, eu falei assim, que bacana, ela é psicanalista e mentora. Então, é também quando tem uma oportunidade ali de algo que não é muito comum e que gera muito medo na gente, é que pode ser uma grande oportunidade também. Então, foi Legal. assim, foi por E isso que foi difícil, mas foi muito importante ter superado essa barreira. legal. Uma coisa que eu falo muito é que todo nicho tem espaço para venda de mentoria. Lógico que a venda de mentoria, por ser um produto de ticket alto, não é, cara, não é para todo mundo. Mentoria não é para todo mundo e a gente também não precisa querer vender para todo mundo. Porque esse jogo de volume, né, de querer vender em quantidade, ele é um jogo para quem vende o ticket baixo. Para quem vende um ticket mais alto, para que a gente consiga fazer um faturamento expressivo, a gente não precisa de volume, a gente só precisa vender para as pessoas certas. Então, para aquelas pessoas que querem de fato um acompanhamento mais próximo de um mentor, que pegue pela mão, que consiga ajudar a alcançar, né, os seus objetivos, os seus resultados. Então, eu falo que todo nicho tem, sim, espaço para venda de mentoria. No nicho da Suziane, ela viu que naquele momento não era tão comum, mas isso poderia também ser uma oportunidade. Agora, se você não se permitisse encarar esse desafio, né, mesmo com esse sentimento de insegurança, com um certo receio, você jamais estaria vivendo tudo que você está Exatamente. vivendo hoje. E aí eu iria esperar outras pessoas irem à frente, aí quando eu chegasse já teria muito mais pessoas nesse nicho já fazendo isso. Então é muito mais interessante ser aquele que vai ser um dos pioneiros, né? Uma das pessoas iniciais ali naquele nicho. Sim. E você acaba perdendo o time de mercado. E aí você fala, graças ao Alê. Cara, eu vou falar o seguinte, graças a você mesmo. Porque A nós, né? você tomou essa decisão, né, de se posicionar nessa direção. Então, total mérito seu aí, do teu trabalho, da tua dedicação, comprometimento. Mas vamos lá. Aí chegou esse momento que você começou a divulgar ali. Como é que foi isso aí, daqui para frente? Como é que você divulgou? Como é que foi, é, esse contato? E aqui eu também já quero já pegar a deixa para dizer o seguinte: nesse trajeto ali, né, você passou pelo método, você implementou o desafio um, Isso. que é, né, a descoberta do cliente ideal, produto único de valor e oferta de alta conversão. Antes até de falar da divulgação, né, vamos dar um passo atrás. Como é que foi Uhum. essas três etapas para você do desafio um ali, de ajustar algumas pontas soltas antes de Isso. abrir para o mercado, né, antes de chegar de fato a lançar e utilizar os nossos funis? Esse foi um momento crucial, né? Antes de falar do método, quero só dizer um outro ponto para quem às vezes está com receio também de lançar o produto e está com dúvida se vai deslanchar ou não. Mesmo com esse medo todo, né? Depois que eu lancei, escutei muito assim, Ale, eu estava só esperando você lançar. Então, assim, as pessoas estão esperando a gente lançar o nosso produto e a gente aqui do outro lado com medo, né? Não sei vocês, mas eu estava com muito medo e percebi que deu certo. Mas falando do método, esse momento de implementação do método, eu lembro direito, eu peguei um final de semana e fui assistir maratonar aquelas aulas do Ale. Aquilo lá foi crucial para mim, porque aquilo lá mapeou de uma outra forma o meu produto, fez com que eu empacotasse no formato sim aí sim de mentoria. Então, depois que eu saio da reunião com o Alê,
e aquilo fica fervendo, né? As coisas que ele me falou ficou fervendo na minha cabeça. Eu vou para as aulas dele e começo a ver que é possível eu entregar tudo isso que eu já fazia, porque o Ale falou assim para mim, Suzy, e eu vou te confessar, Ale, que na hora que você falou, não fez ali, eu não consegui enxergar, mas depois, olha só o quanto a coisa amadurece depois. Na hora que você falou, Suzy, a sua mentoria é isso tudo que você faz, já faz, num único produto. Você falou isso para mim. Aí eu pensei assim, mas como assim, né? A gente fica com umas limitações. É, Aí e só quando. para eles entenderem, você já tinha vários entregáveis soltos, né? Você fazia um grupo de Isso. orientação aqui, aí tinha um outro que era um encontro ao vivo ali, e eram coisas diferentes. Então, o que você E está falando é que nesse, fragmentadas. e fragmentadas, ticket baixo, tudo ali. Quando a gente foi criar a tua oferta de mentoria, então, a gente conseguiu juntar tudo isso em algo que fizesse sentido para essa tua audiência. É isso, né? Exatamente, exatamente. Porque aí eu agreguei é, realmente um acompanhamento para a pessoa crescer profissionalmente e financeiramente na clínica, que é uma orientação mais da estrutura de clínica, precificação, divulgação, esses profissionais que têm dificuldade de cobrar, esses profissionais que têm dificuldade de precificar, profissionais que têm dificuldade de divulgar. Então, a mentoria é isso. E junto a essa mentoria, eu agreguei tudo que eu já fazia, que são os grupos de supervisão e os grupos de estudos. Então, se tornou muito mais completo o meu método, né? Que aí essa parte do método do Ale me ajudou a criar o meu método, a organizar, né, num formato de mentoria, isso que eu já fazia, e agregar ainda mais ali, dando um nome para esse método, trazendo algo mais atrativo no sentido da divulgação, organizando esse método em pilares. Então, eu fui seguindo aquele primeiro desafio, e aquele primeiro desafio me ajudou a localizar o meu cliente ideal, o perfil, né, de cliente ideal, a colocar ali uma oferta. Então, foi fundamental ter passado por todas aquelas aulas ali que está lá na área de membros, viu, Ale? Que massa, Isso que me legal, ajudou que legal. demais. Muito bom. E aí você falou sobre o método, e o método é uma parte importante do negócio, né? Porque ele vai servir tanto na hora de você apresentar o seu produto para fora, para a tua audiência, para o mundo, né? E fica muito mais fácil das pessoas perceberem tudo que você entrega, o real valor daquilo que você entrega quando você apresenta o teu método, os pilares e os benefícios, e o porquê que ele faz tanto sentido para esse teu cliente. E para quem está do lado de dentro também da sua mentoria, o teu método ele se torna um passo a passo, né? E fica muito claro para o teu cliente, para o teu mentorado, saber tudo que ele precisa passar ali, né? Todas as etapas para que ele possa alcançar a promessa da sua mentoria, que é o resultado que a gente promete. Então, qual que é o nome do teu método hoje e quais são os pilares dele? Hoje, o Ale sabe disso, mas talvez algumas pessoas não saibam. Com a ajuda aí do Ale, né, da mentoria dele, eu não lancei só uma mentoria, eu lancei duas, né? É verdade. Então, hoje eu tenho duas. O primeiro se chama Método MCI, Mentoria Clínica de Impacto. Essa é para o pessoal que está ali patinando na clínica, psicólogos, psicanalistas, que querem crescer na clínica, eles querem atender na clínica e precisam de ajuda para isso. Então, essa primeira Uhum. mentoria é a mentoria de 5 mil. Depois, né, de maio, junho, julho, agosto, depois de 3 meses, exatamente na metade do ciclo aqui com a Alê, eu precisei lançar outra de 10 mil, porque o pessoal mais avançado, que já estava vivendo da clínica, queria dar um passo a mais. E começaram a me pedir. O Olha que cara interessante é isso. muito Então, interessante. então você está falando que no início você estava com medo de lançar uma mentoria de 5 mil, estava morrendo de medo, achando que ninguém ia pagar. Passa Sim, 3 meses, 4 meses, você lança uma pelo dobro do valor, uma mentoria de 10 mil, justamente porque os teus mentorados estavam pedindo esse próximo passo, né? Que, exatamente. que legal, que Muito legal. top, né? Assim, Muito bom. Então, muito beleza. bom. Então, aí no final, então hoje você tem uma oferta de 5 e uma oferta de 10, cada uma 10. atende a um momento do teu cliente ideal, né? A uma Isso. etapa dentro dessa jornada. Legal. É. Aí você falou desse desafio um, né? Passou ali pela descoberta do cliente ideal, produto único de valor, oferta de alta conversão. E agora a gente chega ali no momento de começar a divulgar, levar
essa tua mentoria de 5 mil para o mundo, né? Como é que foi, então, esses primeiros passos na hora da divulgação, na hora de você atrair os leads qualificados, atrair o teu cliente ideal? Como é que foi isso? Tá. Olha só, né? Deixa eu compartilhar com vocês algo muito interessante. Eu fiz lá, né? Acompanhei o primeiro desafio do Alê, o meu produto estava pronto, a minha mentoria já estava desenhada, e eu tenho uma característica, de fazer acontecer. Isso é uma característica que eu tenho. Aí tinha o desafio 2, tanto é que eu fiquei empacada nele, né? Nesse desafio, né? Ali um tempão. Aí tinha o desafio 2. Como eu queria vender, gente, isso é uma característica minha. Eu vou oferecer isso aqui. Não sei como que é o desafio 2 ainda. Eu sei que tem que abrir uma página, lá na época, né? Eu sei que tem que abrir uma página, que tem que divulgar, tem que rodar anúncios. Eu vou rodar do jeito que eu sei, que é o jeito que eu estou acostumada, e vamos ver o que vai dar. Fiz meio assim, vou confessar, viu, Ana? Eu sou meio assim, vamos fazer, né? Depois eu passo o desafio. E fiz um carrossel. Fiz um carrossel, eu mesma fiz. Agora, viu, gente, que eu estou contando com a ajuda, agora tem parceria do Diego, tem um pessoal que me ajuda nos criativos, mas até então eu fazia tudo sozinha. Então, eu fiz o carrossel, eu fiz tudo, todos os criativos ali sozinha, copy, tudo sozinha. Assim, vou fazer do meu jeito e vou lançar isso aqui. Então, fiz um carrossel no meu Instagram e publiquei. Gente, desse primeiro carrossel, muitas pessoas, eu coloquei lá uma CTA de quem tiver interesse, digite eu quero. Tem que ser corajoso para fazer isso, né? Porque se ninguém digitar eu quero, aí você passa vergonha. Pensa na primeira hora ali. Eu falei assim, tomara que alguém digita pelo menos um eu quero aqui. Nossa, recebi 40 interesses. 40 eu quero. E levei todas essas pessoas para um grupo de WhatsApp. Tá, Foi pausa aí assim, agora. Isso aí é um pausa. ponto importante. Então, olha só, o que ela está dizendo é o seguinte: na hora de estruturar o desafio 2, né, que são os múltiplos funis de venda, a Suziane, ela já tinha uma base de clientes ativa, que eram essas pessoas que já tinham pagado um ticket menor para ela, e ela tinha, por outro lado, uma audiência no Instagram que ela já percebia ali que era uma galera engajada, que já estava buscando orientação, né, em você, pedindo a tua ajuda, ou seja, já tinha uma demanda reprimida E ali que já na conhecia meu audiência. trabalho, né? E que já Isso. E conhecia aí, meu trabalho, essa diferença, né? isso, era um público quente, né, uma audiência quente, uma audiência bem aquecida ali que já te conhecia, conhecia o teu trabalho. E aí eu lembro que a gente conversou ali já no momento de você começar a divulgar, e uma das coisas que a gente identificou era que faria sentido para você executar o funil de caixa rápido, que é justamente isso que você vai começar a falar agora, que é para onde você levou esses leads, né? Essas pessoas interessadas que vieram a partir de um impulsionamento de um carrossel que você fez, né, ali no Instagram. Você publicou primeiro no teu perfil, né? E pus só De- R$ 100, viu? Isso é importante, porque na época eu ainda não estava gastando dinheiro, né, Diego, com tráfego, né? Então eu pus R$ 100, né? Porque a e audiência já é um impulsionou, pessoal. botãozinho de Impulsionei. impulsionar. Uhum. Turbinar. Eu nunca mexi lá no Facebook Ads, agora é o Diego que mexe para mim. Mas assim, Legal. só ali mesmo no Turbinar. Muito bom. E aí, como é que foi, utilizando o funil de caixa rápido? Para onde que você levou essas pessoas? Como é que você conduziu a comunicação com elas a partir daí? Aí ainda não tinha automação também, tudo no manual. O pessoal colocava eu quero. Eu pessoalmente chamava no direct e enviava o link. Já tinha criado um grupo no WhatsApp, e enviava o link para a pessoa entrar no grupo. Então, criei primeiro o grupo, a pessoa digitou eu quero lá no carrossel, eu conversava com a pessoa no Instagram, compartilhava o link, dizia que eu ia explicar, olha só que interessante isso, que eu ia explicar esse método lá no grupo de WhatsApp. Outro ponto importante, gente, curiosidade. Eu não fui falando de cara, eu deixei o pessoal ficar curioso. Eu coloquei assim, em breve, método MCI. Nossa, a minha audiência, antes de divulgar o carrossel,
antes de divulgar o carrossel, uns 3 dias antes. Tem gente que faz até mais preparação, né? Mas eu estava meio apressada. Então, aí eu coloquei uns 3 dias antes, em breve, método MCI. O pessoal ficou muito curioso. Aí eles começavam a digitar. Eu não sei o que é, mas eu só sei que vai ser top. E aí eu alimentava os meus stories com essas mensagens. O pessoal falou assim: eu já quero. Então, eu também tenho uma característica, pessoal, de me relacionar com a minha audiência. O Instagram foi se tornando para mim algo apaixonante. Ele não é pesado para mim. Eu sei que não é assim para todo mundo. Mas uma característica que eu tenho é essa: eu me relaciono com o meu público. E sabe o que eu escuto deles? Assim, nossa, quando eu vejo que tem um story da Suzy, eu paro o que eu estou fazendo para ver. Porque é uma conversa. Alguém me manda mensagem no direct, eu apago o nome da pessoa e coloco lá, isso gera conversa, coloco lá nos stories. Isso gera conversa, eu levanto temas. Então, isso vai aquecendo. Mas aí, voltando para o ponto em que eu já tinha divulgado o carrossel, né? Levo esse pessoal, então, através do link no grupo de WhatsApp. Legal. Ô, Suzy, Posso uma continuar? pergunta. Além das pessoas que vieram do teu perfil do Instagram, aquela tua base de clientes, você chegou a divulgar para eles também? Eles também entraram nesse grupo? Quem já era cliente, quem já tinha pago para você aquele ticket menor, como é que foi a divulgação para essa base? Sim, aí como eu já tinha os grupos de alunos também, tá? Eu também divulguei, mas a grande maioria é meio que os meus alunos me acompanham muito no Instagram. Então é meio que coincidiu, entende? As pessoas que Tá, digitaram eu quero ali com a minha base de alunos, eles são bem entendi, engajados no meu Instagram também. entendi, entendi. Então, Mas eu quem veio do divulguei nos Instagram também grupos já era também. aluno, muitos. Isso, a maioria, né? Um ou outro que não. Houve pessoas assim que não eram meus alunos ainda, que estavam esperando a mentoria e entraram, mas a grande Uhum. maioria dos que também já eram meus alunos. Legal, legal. Aí fazer um parênteses para explicar também aqui para o pessoal que é o seguinte, o que a Suzy executou foi o funil de caixa rápido. Esse funil de caixa rápido, gente, ele não faz sentido para todo mundo, tá? Ele só faz sentido em dois contextos bem específicos, que é, ou no caso de você já ter uma base de clientes ativa e aquecida, que tenha pago um ticket menor do que o ticket da mentoria, foi o caso da Suziane, então ela tinha ali, sei lá, 150 pessoas ativas que pagaram 700, 800, até R$ 1.000 ali, tá? E a outro caso, onde você utiliza o funil de caixa rápido, eu não tenho uma base de clientes ativas, mas eu tenho uma audiência engajada, uma audiência aquecida, que já está buscando realmente a minha ajuda. As pessoas já estão perguntando quando que eu vou lançar uma mentoria. Então, a gente chama isso de demanda reprimida. Se você tem um desses dois casos, ou os dois, como que foi o caso da Suzy, já faz sentido para você iniciar, né, as suas vendas pelo funil de caixa rápido. Ale, e aí, se eu não tenho uma base de clientes ativas e eu também não tenho uma audiência no meu Instagram, ferrou? Eu não vou vender minha mentoria? Claro que não. Aí você não vai utilizar o funil de caixa rápido. Você vai direto para o funil de sessão estratégica ou funil de social selling, que esses dois vai atender totalmente a quem não tem base de clientes e quem ainda não tem uma audiência construída no Instagram. Fechou? Eu acho que Só foi isso, acho deixar. que foi isso que foi acontecendo comigo, meio que intuitivamente, né? Eu não tinha clareza disso. Mas eu já tinha percepção de que se eu lançasse, apesar de todo medo, né? Mas que eu lançasse a divulgação, já tinha um pessoal que me conhecia e que seria mais fácil deles virem, eu poderia talvez já ter um retorno ali de imediato antes de ir para o segundo desafio lá do funil de sessão estratégica, né? Aham, legal. E eu lembro que você usou o caixa rápido, mas você usou muito do social selling também, né? Então teve muito conversa no direct, né? Isso, Trazer o isso. seguidor para o direct, iniciar uma conversa e chamar E ele nos para o. stories também, para chamar mais gente ainda. Mas vamos separar, vamos falar ainda do caixa rápido. E aí você levou para o grupo no WhatsApp e o que aconteceu? Então, nesse primeiro momento, 40 pessoas entraram no grupo, né? Uhum. Interessadas, não falei de valor nem nada, só falando do método. Coloquei no carrossel que seria
né, uma mentoria que abarcaria meus grupos de estudos e supervisão também, então isso já brilhou os olhos do pessoal. Então Nossa, um produto da Suziane. Ah, então, eles já sabiam que você ali dentro daquele grupo você ia falar de uma mentoria, né? De um isso. lançamento novo. Eles já Não sabiam. era aula, não era aquela estratégia de falar, vou dar uma aula gratuita para vocês, não, era bem jogo limpo, assim, não que o outro seja jogo Legal. sujo, tá, gente? Mas tem jogo aberto, entende? Assim, jogo aberto. Eu vou apresentar a mentoria nesse Uhum, grupo, né? Foi bem uhum. claro, assim. Estava alinhado que ia acontecer uma oferta ali. Legal. Isso. Aí lá dentro do grupo, eu começo a me comunicar com eles. Não falei no grupo. O que que eu fiz? Uma reunião no Meet, que eu chamei de reunião de lançamento, alguma coisa assim, lançamento da mentoria, mas não é aquele lançamentão, né, tradicional. Eu dei nome de lançamento para dizer que eu ia lançar um produto para aquelas pessoas que estavam lá dentro. E compartilhei, então, o link do Meet, programei uma data, gerei expectativa ali dentro do grupo, agora só, não fiquei divulgando mais lá na rede social. Quem quisesse poderia entrar ainda, né? Mas assim, aí eu foquei lá no grupo, de interagir com o grupo, e todo mundo que se interessava eu colocava no grupo, né? Eu quero, que o pessoal continuou digitando eu quero ali. Então, eu coloquei no grupo e comecei a interagir com o grupo, de que eu ia fazer a apresentação desse método, dessa mentoria no dia tal, né? E compartilhei o link com eles para participar dessa reunião no Meet. Aí eu preparei o slide, coloquei ali toda uma parte também da minha história, a história da mentoria. Fiz um momento, eu recebi feedback disso, bem impactante nesse encontro. Um momento impactante, né? De verdade, assim. E aí, então, eu fui mostrando também para as pessoas o que seria a proposta dessa mentoria, né? E ao final, qual foi a estratégia ali do final? Até pedi a ajuda do Alê lá no grupo também, o pessoal me ajudou a pensar. Eu estou tentando resgatar aqui. Ao invés de fechar ali na hora, entende? Colocar link da Hotmart ali na hora, não fiz assim ao final da mentoria. Da mentoria, não, ao final da reunião. O que que eu fiz? Apresentei valores, tá, gente? Apresentei tudo lá dentro dessa reunião de Fez a lançamento. oferta completa. A oferta completa. Inclusive os 5.000 ou 12 de 500, apresentei tudo para eles. E aí, disse ao final que quem se interessou pela mentoria e gostaria talvez de tirar mais alguma dúvida, gostaria de conversar comigo para alinhar alguns detalhes, para esclarecer mais algum detalhe, preenche o formulário de interesse. Aí eu coloquei um link lá no chat e no grupo também do formulário de interesse. Para quê? Para levar. Qual que é o objetivo disso? Suzy, por que você só não colocou o link lá da Hotmart? Porque aí não teria tantas chances de fechar. O que acontece? Quando eu pego os interessados realmente, levo para uma sessão estratégica, eu chamei de sessão estratégica, mas é uma reunião individual ali, né? Com a pessoa, que sim pode ser chamada de sessão estratégica, eu entrego mais valor ainda para ela. Aí eu consigo escutar na individualidade da pessoa a necessidade dela. Porque lá no grupo não dá para escutar a real necessidade da pessoa. Então, ela até se interessou, mas fica ali insegura, às vezes nem vai fechar. Quando eu levei para as reuniões individuais, aí 15, mais ou menos umas 20 pessoas, gente. Dos 40, 20 preencheram. Dos 40 que estavam na reunião, 50% conversão. 50% preencheram o interesse do formulário. E aí eu levei, foi uma semana muito intensa, eu levei todos esses 20 para uma reunião individual. Dos 20, 15 fecharam. Olha aí. Foi por isso Olha, que aí eu bati aquele pico, né, ali. foi, foi o pico de venda, né? Então, a gente está falando ali de 15, eu sei que nem todos pagaram os 5.000, né? Alguns tiveram algum Alguns, desconto. isso, 4.000 por aí, porque já eram alunos meus, eu fiz aquela estratégia de, também, né, que é importante, que você me ensinou, de devolver, né, o valor que a pessoa já pagou. Então, os que já estão na minha base de alunos ali, eu fazia a oferta de que aqueles que já são meus alunos, ao invés de pagar 5.000, vai pagar 4, né? Você Então, isso descontava o elevou. valor que ele já tinha pago, né, anteriormente. Você dava um Exatamente. incentivo a mais para eles entrarem na mentoria.
Legal. E aí, qual que foi o faturamento total desse primeiro mês, dessa iniciativa aí do Funil de Caixa Rápido? No final de tudo, eu acho, porque a gente registrou isso, até em Store, tem tudo guardado aqui também, deu 51, eu não sei exatamente em que momento, mas deu 51 mil. Primeiro pico maior, eu fui atualizando, né, à medida que eu fui fazendo as sessões estratégicas. O primeiro, né, ali, os primeiros 15 dias eu alcancei 30 mil. Aí depois continuei com as sessões estratégicas, algumas pessoas que iam me dando resposta, até bater 51 mil, né, nessa primeira safra, vamos dizer assim, né, de colheita desse primeiro momento. Aí Legal, muito depois bom, muito bom. continuou, não parou por aí, né? E aí um outro parênteses aqui importante, né? O funil de caixa rápido, ele não é o funil que vai trazer uma constância ali, um faturamento consistente, né? Um pico de venda ao longo do tempo. O funil de caixa rápido, ele é um pico de venda. O que vai dar continuidade nesse faturamento com consistência, com previsibilidade, é justamente o funil de sessão estratégica. Legal. Pô, já é um excelente resultado para quem está Para um começando, mês, né? né? Sim. Já pagou a mentoria logo no primeiro Que mês, isso? já ROI super positivo, maravilha. E aí, como é que foi daí para frente? Como é que você deu seguimento? Aí eu percebi, né, que eu precisaria continuar com outras estratégias. Aí eu tentei pensar ali em já inserir o segundo desafio, né? Mas como pelo excesso de coisas que eu faço, tanto de grupo que eu tenho, atendimento na clínica, aí foi o passo que eu dei, que foi muito importante, que eu agradeço muito ao Alê, porque aí eu tive condições de pensar em ampliar a equipe. Foi aí que eu pensei assim, vou chamar alguém para me ajudar no tráfego, que é o Diego que está aqui com a gente. Agora, mais recentemente, estou precisando também, né? Precisei de alguém para me ajudar com os vídeos, então estou com uma pessoa que me ajuda com os vídeos. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Que esse passo de ter tido coragem de ter uma mentoria mudou meu jogo. Né? Agora eu tenho outros desafios. Significa que eu não tenho desafios? Não, está só começando, né, Ale? Está só começando. Então, a partir daí, foi muito interessante. Hoje eu estava olhando todas as pessoas que estão na minha mentoria, Ale, além daqueles primeiros, dos 51 mil, eu fui olhando a frequência que eles foram entrando. E deu uma frequência de maio, junho, que foi quando eu entrei, não, eu entrei em abril, por aí, né? Esse primeiro pico para cá, teve uma frequência sempre de 2, 3, 4 por mês. Não fiquei nem um mês sem vender mentoria. Se a gente Uhum, pensa assim, legal, 3 é pouco, 3, gente, 3 é 15 mil, 4 é 20 legal. mil. Então é o jogo, né? Que o Ale tentou me mostrar, que é assim, que você quer ficar vendendo 1.000 produtos baratinho? O que você acha mais fácil? Vender 1.000 produtos baratinho ou 4 mentorias de 5 mil? Né? Uhum, Então aí eu fui chegando nesse faturamento que o Ale divulgou lá no grupo para vocês, de legal. 100 mil em 3 meses. Mas não parou aí, não. Eu vou falar aonde que chegou agora, Ale. Ó, então, depois que do funil de caixa rápido, você deu continuidade, né? Você continua vendendo, e o que você faz você tem o tráfego trazendo pessoas para o teu Instagram, tanto através ali das campanhas e também do botão de turbinar, né? Então, as pessoas te conhecem, começam a te seguir, a partir dali, elas têm contato ali com o teu conteúdo, com você, com os teus produtos, e em algum Eu momento ela se deixo interessa. Eu deixo um link, até compartilhei com o Diego, eu Uhum, deixo um link lá na minha bio constante da mentoria e das outras coisas que eu uhum. tenho. Então, de vez em quando, sempre chega alguém preenchendo. Já tem 40 preenchimentos lá Sim. nesse formulário meu. Você deixa um link do formulário de qualificação, né, para a sessão estratégica. Ele preenche lá e aí ele vai cair aí para Eu você. faço a reunião com eles. Você qualifica, né, entende se aquele lead ele é qualificado, se vale a pena levar para uma sessão estratégica ou não, e aí você entrega a sessão e faz a oferta. Exatamente. É assim que você está rodando hoje. Legal. Maravilha. E entrando ali na parte da oferta de 10 mil, né? Como é que foi, então, mais recente,
a criação dessa oferta de 10 mil? Foi assim. O Diego falou assim para mim, Suzy, você tem que gravar uns vídeos, porque assim, eu era ótima para fazer carrossel, né, Diego? Suzy, você tem que fazer uns vídeos, porque vídeo atrai mais, né? Ele me deu uma sacudida. Aquele dia lá, cheguei em casa, abriu a câmera aqui, e nesse vídeo, aí aconteceu duas coisas. Nesse vídeo, foi um vídeo bem simplesinho, mas assim, em 1 minuto, eu ofereci a mentoria de 10 mil. Falei para esses profissionais que já tinham uma bagagem e que queriam oferecer um curso, um grupo de estudos, fazer isso que eu já faço. Com esse vídeo, viu, Diego, eu fechei as duas primeiras mentoradas que elas digitaram eu quero lá embaixo desse vídeo e elas estão comigo hoje. Duas que fecharam a mentoria de 10 mil. E aí, mais recentemente, entrou a terceira. Então, já fechei, porque eu parcelei, né? 36 mil de mentoria, 3 pessoas. O que eu quero trazer a mensagem aqui para vocês? Quando a gente está travado num negócio e parece assim, nossa, esse negócio está muito difícil. Se a gente olha para aquilo pode nos levar para um lugar diferente do que a gente está acostumado. Então, ao invés da gente olhar para as dificuldades e falar assim, ah, vou retroceder, eu vou parar, não dou conta disso, a gente precisa falar assim, não, o que é que eu tenho que fazer para destravar disso aqui? Quem é que eu tenho que buscar para me ajudar? Eu só não vou parar, eu vou fazer o que precisar fazer, eu vou procurar, vou correr atrás de alguém, mas eu vou fazer isso aqui acontecer. Então, as dificuldades, elas podem nos impulsionar ao invés de nos desanimar, né? Então, foi muito bacana aí esses momentos cruciais, são os momentos de maior dificuldade que nos leva para ir para outros movimentos. Então, foi muito bacana Legal. aí esse momento. Pô, muito bom, Suzy. Parabéns, parabéns. E aí, como é que foi para você chegar nesse faturamento? Primeiro, qual foi o faturamento total dentro até hoje, né? Quanto tempo você está na mentoria e qual que é o teu faturamento total? Só para a gente fechar essa parte. Hoje, atualmente, eu estou finalizando o primeiro ciclo, né, que é então, 6 meses de mentoria. Isso. Hoje eu olhei na planilha, 162K alcançados com a mentoria, só com as mentorias, Sim, fora os produtos, né, que eu vendo de tickets menores, esse faturamento só de mentorias. que legal. Parabéns, parabéns. Quer dizer, o primeiro ciclo começando do zero, 160 mil reais só com as mentorias. Muito bom. Parabéns, cara. Resultado Obrigada. incrível, impressionante, muito expressivo mesmo. Mais uma vez, mérito de todo o trabalho que você tem feito, é, implementando o método, né? Você vê que o que que você fez? Você confiou primeiro em você, que você era capaz, você confiou no que a gente tinha conversado ali, você executou o método assim, de ponta a ponta. Você fica brincando ali, ah, mas eu não fiz a página. Não, mas você colocou o funil no ar, né? Você pegou, você entendeu quem era o teu cliente ideal, você desenvolveu esse produto, a tua entrega, os entregáveis, você precificou, você teve a coragem de cobrar um valor justo, né, de 5 mil pela sua mentoria, e você executou os funis de venda da forma como a gente orienta ali, o funil de caixa, começando pelo funil de caixa rápido, que já te trouxe um pico de venda de 51 mil, você manteve ali, fazendo as calls, né, as ligações de sessão estratégica com quem estava vindo, do teu perfil do Instagram. Então, cara, você foi perfeita ali. E, logicamente, que quando a gente planta, a gente colhe, né? Isso é um princípio bíblico. Então, você trabalhou, você executou, e uma coisa que eu sempre falo é: o que vai trazer resultado para a gente é o que a gente faz no dia a dia do negócio. Então, você encontrou dificuldade lá no início, você foi lá e fez. Você encontrou dificuldade mais recente na hora de fazer o vídeo, na hora de botar a legenda, você foi lá e encontrou uma solução para isso. E é isso que está te permitindo avançar. É essa mentalidade de, cara, eu não vou parar. Se eu encontrar uma dificuldade, se algo não funcionar muito bem, eu vou tentar entender Eu vou aonde que eu estou atrás de quem errando, resolve. vou atrás de quem resolve, eu vou entender onde é que eu estou errando para tentar encontrar uma solução para isso, né? Então, não é parar, é justamente enfrentar, resolver o que precisar resolver e seguir em frente. É isso que está te trazendo É, todos e esses só resultados antes até de, aqui.
Só antes de você passar para outra parte, só para finalizar essa, assim, gente, algo que me ajuda muito é desembaraçar. Assim, se tem uma coisa que está ali difícil, não querer perfeição. Talvez isso é contraintuitivo, mas assim, não precisa estar perfeito, sabe? Ah, tem que estar Maravilhoso você ter falado tudo isso. pronto, tem que estar tudo redondinho para começar a fazer. Não coloca a cara lá, faz, aprende e erra. Tem uma pessoa que falou isso uma vez, muito interessante, assim, erra rápido para você aprender. Né? E não deixa, não fica esperando, tá tudo prontinho, tudo redondinho, vamos lá enfiar um pouco a cara para a gente aprender e seguir em frente, né? Aliás, acho que isso é importante. Muito bom, é extremamente importante, porque essa ilusão do perfeccionismo é o que eu vejo que mais trava quem está começando. A gente não abre mão da qualidade e da entrega, né, do que a gente está Dá o fazendo. melhor, né? Dar o melhor, mas dar o melhor é diferente de você estar sempre buscando uma coisa a mais ali, e nunca lança, e nunca vai para o mercado, e nunca vende, e fica postergando isso e procrastinando, e o resultado não vem justamente porque você está buscando algo que é irreal, né? Então, E foi muito é, interessante, Ali, que quando eu enfrentei essa barreira de deixa o povo criticar mesmo, se, sabe aquela primeira barreira que você estava falando, dos 5.000? Gente, lançar a mentoria de 10.000, eu não vivi isso que eu vivi que eu vivi na de 5.000. Foi muito interessante. Eu não tive a mesma dificuldade de lançar a mentoria de 10.000 que eu tive na de 5.000, porque ali na de 5.000 já tinha rompido uma barreira, né? legal. Já vira uma chave, né? Eu falo muito para quem ainda não vendeu mentorias de ticket alto, acima de 5.000, é que, cara, quando você vende a primeira, isso vira uma chave aqui na sua cabeça. Você fala, meu Deus, então isso é para mim também. Então, de fato, tem pessoas que pagam. Então, por mais que você veja as outras pessoas, às vezes, o nosso consciente, subconsciente, só passa a acreditar quando acontece, né, com a gente ali. Então, isso, né, só vai acontecer quando a gente toma essa decisão de se posicionar e de realmente, se está com medo, se está inseguro, vai assim mesmo, Vai com medo oferta, mesmo. vai com medo mesmo, e Vai a única passando mal, certeza que igual a eu gente fui. a única certeza que a gente tem é que quem não oferta não vende. Quem não oferta não vende. Então, para vender tem que ofertar. Então, muito bacana. Eu queria entrar na parte final aqui, Suzy, tentando entender como que esse faturamento que você passou a ter a partir da venda de mentoria, como é que isso fez diferença na vida da Suziane, na tua vida, no teu dia a dia, com a tua família, de fazer as coisas que você faz hoje, de poder ter a possibilidade de contratar pessoas para poder te ajudar. E eu queria entender para você como é que foi essa experiência. Ai, foi um respiro, né? Um respiro, assim, muito importante. E além de um respiro ali no momento inicial, porque eu precisava desse respiro, acho que a gente só toma decisões importantes quando a coisa tá assim. Se eu continuar fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, eu vou continuar tendo os mesmos resultados, que foi quando eu procurei o Ale. Eu vi lá o anúncio dele e falei assim, esse cara vai me ajudar. Só que aí eu estava com aquela ideia, ele vai me ajudar a impulsionar meus produtos menores, né? Então, Uhum. quando eu consigo lançar a mentoria, isso me dá um primeiro respiro, né? Quando eu vejo ali a coisa, um respirão, né, gente? Um respirão. E Belo depois a respiro. possibilidade de investir mais, tanto nas questões mesmo, né, pessoais e etc., mas principalmente, gente, o que que eu comecei a fazer? Investir na minha empresa. Não elevei o meu padrão de vida, né, que não está na hora disso, 100.000, se a gente for pensar nesse jogo empresarial, 100.000 é só o comecinho do comecinho, né, é assim, eu não sabia que era, mas é. E então, eu estou investindo, reinvestindo, né, na empresa, em mim, no meu desenvolvimento pessoal. Então, eu percebi que eu precisaria de investir mais na questão agora de gestão, saber gerir. Então, são desafios do crescimento. Então, os desafios eles vão mudando. Então, agora eu estou num outro desafio, desafio de impulsionar, de continuar crescendo. Então, aí eu fui investir em pessoas para trabalhar comigo, né? Eu acho que essa mentalidade é muito importante para a gente que quer fazer uma empresa crescer, né? Que é não achar assim, nossa, 50.000, né? 50.000 de faturamento, agora eu posso melhorar meu carro, melhorar minha casa. Não, calma. Porque se a gente engolir as sementes, aí não tem como plantar de novo.
E se eu engolisse aqueles 50 mil, eu não ia estar com equipe, né? Eu não ia estar investindo no meu desenvolvimento, né? E ficaria por ali. A gente vê muito isso, né, Ale? A pessoa tem um boom Muito. ali e depois ela não dá continuidade. Então, eu estou nessa etapa agora, né, nesse novo desafio, mas estou muito feliz, porque justamente essa virada de jogo é que está me permitindo investir em tudo isso. Né? Legal. Cara, parabéns mais uma vez. Fico muito feliz. Então, nada deixa a gente mais feliz do que ver os nossos mentorados avançando, progredindo. A gente sabe que cada um tem o seu tempo, né? E é importante cada um entender e respeitar o seu tempo. E aí, quando a gente vê, vocês tendo resultados, vocês progredindo, e isso fazendo diferença de verdade na vida de vocês, na vida da família, isso é o que deixa a gente mais feliz. Então, parabéns aí, obrigado por compartilhar, Suzane.